Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na videoaula de hoje, nós faremos uma revisão sobre o nosso conteúdo da avaliação do quarto bimestre, tá? Então, vamos dar início aqui à nossa revisão. Primeiro, vamos falar sobre o estudo das médias. Eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente lembrar o conceito de estudo de médias, né? Cláudia trabalha em uma loja de calçados na qual os vendedores têm uma cota mínima de R$ 8.000 de vendas mensais e recebe comissão por essas vendas. Observe no gráfico a quantia em reais arrecadada por Cláudia com as vendas durante 4 semanas de um mês. No primeiro mês, a Cláudia vendeu 3.000, no segundo mês, 2.800, no terceiro mês, 1.700, no quarto mês, 2.000. Quanto Cláudia arrecadou em vendas durante as 4 semanas desse mês? Para a gente calcular o quanto foi arrecadado por Cláudia, basta fazer o somatório, né? Das quantias. 3.000 mais 2.800, 1.700, 2.000, que dá 9.500. Em média, quantos reais por semana a Cláudia arrecadou com as vendas? Para determinar a média, turma, nós vamos fazer o seguinte. Vamos somar a quantidade de valores aí, né? Já foi feito no item A. E o resultado dividir pela quantidade de valores que a gente tem, que no caso são 4. Então, 3.000 mais 2.800 mais 1.700 mais 2.000 dividido por 4. Esse somatório já foi feito no item A, 9.500. 9.500 dividido por 4 dá 2.375. Isso quer dizer que, em média, nesses 4 meses, nessas 4 semanas, né, Cláudia vendeu por semana R$ 2.375. Segunda questão. Veja o boletim de Marcelo com as notas de matemática que obteve em cada bimestre. No primeiro bimestre, 85, no segundo, 73, no terceiro, 62, no quarto, 78. Calcule e complete o boletim com a média final obtida. Para calcular a média do boletim do Marcelo, nós vamos somar essas 4 notas, né? 85 mais 73 mais 62 mais 78, e o resultado dividir por 4. Tá? Quando nós fizermos o somatório aqui e dividir por 4, nós vamos ter 74,5. 74 pontos e meio em média nesses 4 bimestres, tá? Sabendo que a média final para aprovação é 60, complete o boletim com aprovado ou reprovado, né? Se ele tirar 60 ou acima de 60, ele está aprovado. Nesse caso, a média dele é 74,5, então ele está aprovado. Na terceira questão, observe o gráfico que apresenta a temperatura máxima diária de uma semana em certa cidade. Nós temos aqui no domingo 28 graus, na segunda 20 graus, na terça 22, na quarta 25, na quinta 28, na sexta 30 e no sábado 29. Calcule a média aritmética das temperaturas máximas registradas essa semana. Para calcular as médias, nós vamos fazer o seguinte. Vamos somar esses 7 valores e o resultado dividir pela quantidade, que é exatamente 7. Tá? Então, quando somarmos todos os valores e dividirmos por 7, o resultado vai ser igual a 25,9, aproximadamente. Tá? Então, a média aritmética das temperaturas máximas registradas nessa semana é aproximadamente 25,9 graus Celsius. Agora vamos falar um pouquinho sobre probabilidade. Né? Existem situações em que não é possível prever o resultado que vai ocorrer. Por exemplo, no lançamento de um dado ou de uma moeda. No lançamento de um dado, a gente sabe que pode dar de 1 a 6. Ou de uma moeda, a gente
sabe que pode dar cara ou coroa, mas a gente não sabe, né, exatamente qual é o resultado que vai ocorrer naquele lançamento, tá? No entanto, nós podemos calcular a probabilidade da ocorrência de um determinado resultado. Em uma urna foram colocadas 10 bolinhas azuis, numeradas de 1 a 10. Qual é a probabilidade de sortear da urna uma bolinha cujo número é par? Turma, nesse caso nós temos 10 resultados possíveis. Nós temos de 1 a 10. Como a gente quer retirar que ocorra, né, a retirada de uma bola de número par, aí nesse caso nós temos 5 resultados favoráveis: o 2, o 4, o 6, o 8 ou o 10, tá bom? Quando a gente for calcular a probabilidade, nós temos que levar em consideração exatamente essas duas coisas aqui: a quantidade de resultados possíveis, né, e os resultados favoráveis, aquele evento que a gente quer que ocorra. Porque no final, para calcular a probabilidade, nós vamos ter que dividir os dois: a quantidade de resultados favoráveis pela quantidade de resultados possíveis, tá? Ou seja, nesse caso, a probabilidade de sortear uma bolinha com numeração par é de 5 em 10, ou seja, é de 5 décimos. Os possíveis resultados que podem ser obtidos são as possibilidades. E a medida da chance de cada um deles é a probabilidade. Como eu falei para vocês, para calcular a probabilidade, nós vamos dividir a quantidade de resultados favoráveis pela quantidade de resultados possíveis, tá bom? Geralmente a probabilidade é representada de duas maneiras: ou é representada na forma de fração, ou representada na forma de porcentagem, tá bom? O resultado anterior foi 5 décimos. Esse resultado está na forma de fração. Como é que eu passo para a forma de porcentagem, né? Para a forma de porcentagem, o nosso denominador deve ser 100, porque toda fração com denominador 100 representa uma porcentagem. Então, nesse caso, se eu multiplicar 10 por 10 dá 100, se eu multiplicar 5 por 10 dá 50. O mesmo número que eu multiplicar aqui embaixo, eu multiplico aqui em cima também, numerador e denominador, tá? Então, 50 centésimos representa exatamente a porcentagem 50%, que nós interpretamos como metade, né? Então, nós temos aí metade das chances de retirar uma bola com o número par. Vamos falar um pouquinho sobre as medidas de massa, tá? Anteriormente, estudamos medidas padronizadas de comprimento, de superfície e de volume, com o professor Márcio. Agora estudaremos as unidades de medida de massa. Em diversas situações do dia a dia, nós usamos as unidades de medida de massa, como para comprar o pão, o queijo na padaria, preparar um bolo, enfim, né? As unidades padrões de massa mais comuns é o grama e o quilograma, tá? Observe alguns produtos aqui com sua indicação de massa. Nós temos a margarina, 250 gramas, a bolacha, 115 gramas, o arroz, 5 quilogramas e o macarrão, 500 gramas. Turma, para início de história, né, as medidas mais comuns da gente encontrar de massa são quilograma e a grama, e o grama, né? Lembrando que o quilograma representa exatamente 1000 gramas. Então, para passar de quilograma para grama, a gente multiplica por 1000. Para fazer o contrário, para passar de grama para quilograma, a gente divide por 1000. Mas interessante a gente ter em mente que 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Isso aí é a unidade base de medida de massa, tá? Para fazer umas transformações, nós vamos utilizar essa tabelinha aqui, ó. De grama,
o grama é o valor base, e aí nós temos alguns submúltiplos, valores menores, e alguns múltiplos, tá? Para passar de grama para unidades menores, né, para trabalhar aqui indo para a direita, nós multiplicamos. Para transformar em unidades maiores, nós dividimos. E cada unidadezinha dessa vale 10. Por exemplo, para passar de grama para decigrama, a gente multiplica por 10. De grama para centigrama, a gente vai multiplicar por 10. 10 vezes 10, 100. Para passar de grama para miligrama, 10, 100, 1000. Cada unidade a gente multiplica por 10, tá? Para passar de grama para decagrama, aí nesse caso eu divido por 10. De grama para hectograma, 10 vezes 10 que dá 100. Eu vou dividir por 100. E de grama para quilograma, como eu falei para vocês, a gente vai dividir por 10, 100, 1000. Tá? Como eu falei para vocês, para passar de quilograma para grama, a gente multiplica 10, 100, 1000. 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Tá bom? Por exemplo, converter 70 gramas em miligrama. De grama para miligrama, a gente vai multiplicar. Por quanto, professor? 10, 100, 1000. Então, 1 grama possui 1000 miligramas, tá? Olha só, 70 vezes 1000. 70 vezes 1000 dá 70.000 miligramas. Para passar de miligrama para decagrama, de miligrama para decagrama, nós vamos dividir. Por quanto, professor? 10, 100, 1000, 10.000. Olha só, 150 dividido por 10.000. Para fazer essa divisão, é só pegar a vírgulazinha aqui do 150, que está depois do zero, e fazê-la retornar via esquerda 4 casas decimais. Se não tiver, você completa com zero, tá? 1, 2, 3, a quarta tem que completar com zero, coloca a vírgula, depois mais um, zero. Então dá 0,015 decagrama. Uma outra unidade de massa também muito comum é a tonelada. A tonelada corresponde exatamente a 1000 quilogramas. Então, para passar de tonelada para quilograma, é só multiplicar por 1000, tá? E a medida de capacidade. As duas medidas de capacidade que nós temos aqui é o litro e o mililitro. São as duas unidades mais utilizadas, tá? 1 litro corresponde exatamente a 1000 mililitros, tá? Por exemplo, aqui na embalagem de água, né, 900 mililitros, a embalagem do leite, 1 litro, e a embalagem desse garrafão de água aqui, né, que também é 900 mililitros, tá? Mesma capacidade desse aqui, tá bom? Lembrando que volume é diferente de capacidade, né? O volume de um objeto é a medida do espaço que ele ocupa. Já a capacidade é a quantidade de líquido que ele pode conter em seu interior, tá bom, pessoal? Então nós temos praticamente a mesma tabela lá das unidades de medidas de massa, né, que eu apresentei para vocês. Para fazer transformação para a direita, a gente multiplica. Para fazer transformação para a esquerda, a gente divide. De litro para mililitro, por exemplo, eu multiplico por 10, 100, 1000. Então, 1 litro corresponde a 1000 mililitros, né? Já para passar, por exemplo, de litro para quilolitro, tá? Nós dividimos. Dividimos por quanto, professor? 10, 100, 1000. Tá bom? Com base no quadro, podemos converter uma unidade de medida e capacidade em outra. Por exemplo, vamos converter 50 litros em mililitro.
De litro para mililitro, a gente multiplica. Estou indo para a direita, multiplica. Por quanto, professor? 10, 100, 1000. Tá? Então, 50 vezes 1000 dá 50.000 mililitros. Tá bom? Para converter, por exemplo, de centilitro para litro, né? Centilitro está onde, professor? Está aqui. De centilitro para litro, a gente divide. Divide por quanto? 10, 100. Tá? Então, 75 dividido por 100 é só pegar a vírgula do 75 e fazê-la retornar duas casas decimais, né? Dá 0,75 litros, tá bom? Lembrando que as duas unidades mais usuais de capacidade é o litro e o mililitro. 1 litro corresponde a 1000 mililitros, tá, pessoal? Essa foi a nossa revisão. Deixo aqui um abraço para vocês, boa prova e até o nosso próximo encontro.